Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz esteja conosco nesta noite de louvor e adoração ao nosso Deus. E hoje, em especial, aqui no nosso templo, né? Hoje a live vai ser direto do templo. Então, que Deus possa estar abençoando a todos nós, a todas as famílias que estão neste momento, né, ligados aí no celular, na live de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento cativo ao Senhor nesta hora. Que nesta hora nós possamos clamar ao nosso Deus por tudo isso que estamos passando, por toda essa situação. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele apenas por uma palavra, Ele pode acabar com tudo isso. Mas também sabemos que o tempo não é nosso, o tempo é dele. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Por isso, feche seus olhos, vamos clamar pela nossa nação, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente nessa batalha desse coronavírus. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, Pai de amor e Pai eterno, nesta hora nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nesta hora, Pai, nós queremos nos prostrar diante do Senhor para clamar e suplicar pelas suas misericórdias, Deus. Clamar, Senhor, pela sua graça, clamar pela tua mão sobre nossas vidas. Oh, Pai, nós sabemos que o Senhor tem o universo na palma de tuas mãos, o Senhor tem as nossas vidas na palma de tuas mãos. Por isso, Senhor, nesta hora nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, acabar, Senhor, dissipar, Senhor, essa maldição desse coronavírus sobre nós, Senhor, sobre a sua nação, Senhor, sobre a sua nação, porque essa nação é do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, vem sobre esta nação, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa, Deus. Venha, Senhor, e dissipa, Senhor, em nome de Jesus. E colocamos, Senhor, na tua presença, Pai, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, Senhor, dessa batalha. Oh, Pai, cuida, Senhor, livra-os, Senhor, fortaleça-os, renova-os a cada dia, Senhor, para que eles estejam lutando para vidas serem salvas, Deus, através do Senhor, porque é só o Senhor que salva, só o Senhor que cura, só o Senhor que sara. Por isso, Senhor, nós clamamos e suplicamos por isso. Esteja conosco nesta noite. Tudo que for feito aqui nesta noite seja para honrar, glorificar o teu santo, glorioso e bendito nome. Nós clamamos e suplicamos. Amém. E queremos, Senhor, mais de ti, Senhor, mais do Senhor e menos de nós. Que nós possamos nos prostrar e nos humilhar e entender que nada somos diante da tua glória. Por isso, louve conosco. Diga: mais do Senhor na minha vida, mais do Senhor na sua vida. Clame agora. Mais
Senhor.
que nós temos um Deus, fala assim, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta que nós estamos passando, esse momento que estamos passando, esse nosso Deus não vai nos deixar cair, não vai nos deixar se ficar doentes. Nós temos esse Deus, e ainda que tudo isso não dê certo, nós nos alegraremos no nosso Senhor. Amém? Por isso nós queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, agradecer pelas suas misericórdias se renovarem todos os dias na minha vida e na sua vida. Adoro o Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer. Engrandece o nome do Senhor esta noite e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare que Ele é grande na sua vida. Grande é o Senhor, e contigo te louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo das nossas almas. Oh Deus, é o nosso Deus. Por isso diante dele, por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer. Senhor, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus sobre toda a terra e céu. Oh, queremos o Teu nome engrandecer esta noite, Pai. Queremos o Teu nome engrandecer. Engrandece o nome do Senhor esta noite. Agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus eterno. Pois só Tu és Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Pois só Tu és o Deus eterno, pois só Tu és o Deus das nossas vidas. Oh Deus, nessa hora entregamos o nosso louvor a Ti, que ele tenha chegado como aroma suave no Seu altar de glória, no Seu trono, Deus. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas famílias, Deus. Somos gratos, Senhor. E agora, Senhor, abençoe a palavra que vai ser trazida aqui nesta noite pelo nosso pastor Bruno. Que ele seja usado pelo Senhor esta noite, que ele seja a boca do Senhor para nós. É isso que nós clamamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Nós queríamos, nesse instante, convidar a nossa irmã Elma, né, que vai estar entrando aqui na nossa live para fazer uma homenagem. Então, convido a nossa irmã Elma. Ela vai entrar pelo Face do nosso irmãozinho Pedro Henrique. Então, a palavra está com a nossa irmã Elma. Deus abençoe, Elma. Nosso irmãozinho Pedro. Nosso irmãozinho Pedro. Gente, live ao vivo é assim mesmo, às vezes dá umas. Mas como nós estamos estudando o fruto do Espírito, então nós temos que ter paciência, né? E já a nossa irmã Elma vai estar entrando para fazer essa homenagem. Pode falar sim, irmã. Pode falar. O sinal tá ruim, mas é assim mesmo. Vamos passar a palavra para o pastor e após a mensagem a irmã tenta novamente, tá ok? Aqui embaixo tem sem microfone. É melhor. Então vai. Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós essa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 4, Timóteo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, versículo 12. A palavra do Senhor vai nos dizer: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus irmãos, neste terceiro domingo do mês de maio, nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, comemora o Dia do Jovem Presbiteriano. E nessa data, nesta celebração, nada mais justo do que nós falarmos deste rapaz, deste jovem, Timóteo. Porque, meus irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que ser jovem não é sinônimo de ser imaturo. Não é sinônimo de imaturidade espiritual. Ser jovem, pelo contrário, é um desafio a ser exemplo para os fiéis. Porque a maturidade espiritual, ela não vai ser medida pela idade que se tem, mas pelo compromisso
que se assume com Deus. Timóteo era um jovem que tinha assumido um compromisso com Deus e ele era um dos principais apoiadores de Paulo, para não dizer o principal. O principal apoiador de Paulo, aquele a quem Paulo chamava de seu amado filho na fé. Por isso, nós vamos abordar esta noite, dentro desses conselhos que o apóstolo Paulo dá a seu jovem aprendiz Timóteo, para que ele se tornasse padrão. O jovem precisa ser padrão dos fiéis. E em 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo lista várias áreas da vida na qual o jovem deve se aplicar para ser um modelo. Porque o que nós ouvimos hoje, mas ele é jovem, ele aprende. Ele é jovem, então ele pode cometer as suas escapadas, as suas falhas, os seus erros, é coisa da idade. Meus irmãos, pelo contrário, nós não podemos inventar desculpas para a fraqueza espiritual. Como nós já dissemos, ser jovem não é sinônimo de ser imaturo espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, diz: ninguém despreze a sua mocidade, ninguém despreze a sua idade. Porque Timóteo era um homem, um líder, um grande líder, o filho na fé de Paulo, e ele comandava igrejas, ele plantava igrejas, ele pregava o evangelho. E a preocupação de Paulo é que as pessoas desprezassem Timóteo por ele ser jovem, desprezassem Timóteo pela sua idade. Então ele, aconselhando Timóteo, ele vai dizer: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te exemplo, torna-te padrão dos crentes. E nós vamos ver, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vamos ver aí, o tema da nossa mensagem desta noite é o desafio de ser um jovem modelo. É um desafio que é colocado diante de todos os jovens. O desafio de ser um jovem modelo em meio a uma sociedade corrompida. É difícil, porque os oferecimentos, é difícil porque as influências, o meio em que os jovens estão inseridos hoje, é um meio que prega totalmente ao contrário do que Paulo orienta Timóteo. Por isso nós vamos ver aqui essas qualidades que Timóteo precisaria cultivar por aconselhamento do seu líder, aconselhamento de Paulo, para que ele, no seu procedimento, na sua vida, fosse um jovem abençoado e abençoador, fosse um exemplo, fosse um padrão por onde quer que ele andasse. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer para Timóteo: o jovem deve ser padrão dos fiéis na palavra. Seja padrão na palavra. Porque, meus irmãos, o jovem crente, ele precisa ser verdadeiro e confiável. A sua vida, o seu procedimento precisa atestar aquilo que ele fala. As suas palavras devem corresponder com o seu proceder, com a sua vida. Não pode existir um abismo, uma diferença entre aquilo que ele fala, aquilo que ele prega e aquilo que ele faz, aquilo que ele vive. O jovem crente, ele precisa ser íntegro, transparente nas suas palavras. Ele não pode ser mentiroso. O jovem, na boca do jovem crente, não pode existir a mentira. A mentira não pode estar na boca do jovem crente. Porque a boca do jovem crente, a boca do jovem cristão, a boca do jovem que é modelo e padrão dos fiéis, ela precisa ser uma fonte de palavras abençoadoras.
palavras que edificam o próximo, palavras que glorificam a Deus. Por isso, nós vamos ver Paulo falando com Timóteo: fale palavras abençoadoras, tire da sua língua, tire da sua boca palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que não produzem edificação, palavras que não agradam a Deus. Meus irmãos, como nós bem dizemos, de acordo com o tema da mensagem, é um desafio. E isso vem com esforço. Isso vem com dedicação. Isso vem com busca de intimidade com Deus. Só vem com intimidade com Deus. Em segundo lugar, o jovem crente ele precisa ser padrão dos fiéis no procedimento. O jovem crente ele não pode ser mundano. Ele não pode viver na impureza, ele não pode se entregar às paixões desse mundo. O jovem crente, meus irmãos, o jovem que é padrão, que é modelo nessa geração, ele não pode ser regido pelos valores deste mundo. Os valores que regem a vida do jovem crente são valores maiores, valores que estão acima, valores que vêm de Deus, são os valores da palavra de Deus. O jovem crente não pode se curvar aos desejos da carne, mas deve, como o próprio Paulo vai aconselhar, fugir das paixões da mocidade. O namoro do jovem crente precisa ser santo. Ele precisa colocar coisas santas diante dos seus olhos, não coisas impuras. O jovem crente ele não vive flertando, ele não vive próximo do pecado, ele corre, ele foge do pecado. Mas como é difícil fazer isso, principalmente nos nossos dias, aonde na escola, na faculdade, nas redes sociais, na internet, em todos os lugares, nós somos bombardeados com o contrário. O jovem crente foge do perigo. O jovem crente não põe os pés nas tendas da perversidade. Porque a alegria do jovem cristão, a sua felicidade, aonde ele se sente feliz é na casa do seu Deus. A conduta do jovem crente precisa ser uma conduta exemplar. A sua vida é irrepreensível. Ele precisa ser um modelo para os fiéis. É um desafio. É um desafio que é posto diante de todo jovem crente. E você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, pode dizer assim: ah, mas é muito difícil, como fazer? Basta propor no seu coração. Meus irmãos, no livro do profeta Daniel, nós vamos ver a história de 4 adolescentes que foram levados cativos para a Babilônia. 4 adolescentes que decidiram firmemente no seu coração não se contaminar. 4 adolescentes que decidiram firmemente não se envolver com o pecado, mas serem fiéis, serem padrão. Isso mostra para nós que não é impossível, basta querer. Nós vemos nessa história, a história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que diante da estátua de ouro não se curvaram. Mas quantos outros jovens de Israel se ajoelharam diante da estátua naquele dia? Quantos outros jovens israelitas não se ajoelharam diante da estátua de Nabucodonosor?
porque pensaram: olha, todo mundo está se ajoelhando, eu vou me ajoelhar também. Todo mundo está se curvando, eu vou me curvar também. Todo mundo se abaixou diante da estátua, eu vou me abaixar também. Mas o jovem que é padrão, o jovem que quer ser modelo nessa geração, ele não segue a maré, ele nada contra ela. Ele não deixa ser levado pelo vento, ele anda contra. Ele anda contra porque ele vive sob outros padrões. São outros padrões que regem a vida do jovem cristão. Os padrões que Timóteo aprendeu com a sua mãe e com a sua avó não saíram da sua cabeça. Era a palavra de Deus que regia a vida daquele jovem. E a palavra de Deus que precisa, meus irmãos, reger a nossa vida também. Por isso, a conduta de Timóteo precisava ser ilibada, o seu viver precisava ser irrepreensível, porque, meus irmãos, o testemunho é exemplo. A vida do jovem crente é modelo para os fiéis. A vida do jovem crente, a vida de Timóteo, precisava ser modelo para os fiéis. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer a Timóteo que o jovem crente deve ser padrão dos fiéis no amor. No amor. O jovem crente, meus irmãos, ele precisa amar. O que tem sido pregado hoje é o individualismo. O que tem sido pregado hoje é cada um no seu quadrado, cada um na sua. Você não se mexe na minha vida, eu não me meto na sua. Os jovens estão cada vez mais isolados, cada vez mais se tornando uma ilha, com seus sentimentos presos no coração. Eles não se abrem, eles não demonstram amor, não demonstram amor nem dentro de casa, nem com os pais, nem com os irmãos, nem com a família, que dirá com os irmãos na fé, que dirá com os amigos. O jovem crente precisa ser capaz de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque, meus irmãos, a vida do jovem cristão não pode girar só em volta dos seus próprios interesses. O jovem crente precisa ser abnegado. Precisa ser aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar por amor. Ele não visa apenas aquilo que lhe diz respeito, porque no seu coração reina a humildade. Ele considera os outros superiores a ele mesmo. Ele é altruísta. Ele traz na sua vida e precisa trazer na sua vida as verdadeiras marcas de Cristo. Ele anda nos passos de Cristo. Ele quer ser um imitador de Cristo. Não imitador dos falsos ídolos da televisão, não imitador dos falsos ídolos da internet, mas de Jesus. Porque, meus irmãos, mais uma vez eu repito, as regras que regem a vida do jovem cristão não são as regras que regem o mundo. As regras que regem a vida do jovem crente são a palavra de Deus. É a palavra inequívoca de Deus. Por isso, neste dia do jovem presbiteriano, tornem-se padrão. Esforcem-se por ser exemplo, por dar exemplo, a viver uma vida que abençoe, uma vida que faça a diferença. Este jovem Timóteo fazia diferença onde quer que ele ia. E as pessoas não o desprezavam, faziam um pouco caso dele por ele ser jovem, porque a vida dele era um espelho que refletia a imagem de Cristo, a luz de Cristo,
a ponto de Paulo chamá-lo meu verdadeiro filho na fé. Ele era o substituto de Paulo, ele era aquele que daria continuidade ao ministério do apóstolo. Jovem. Por isso, meus irmãos, eu repito, idade não é sinônimo de maturidade espiritual. Esforcem-se por buscar esta maturidade enquanto ainda são jovens. Nós vamos ver na palavra de Deus jovens como Samuel, profeta aos 8 anos de idade. Nós vamos ver jovens como Josias, que fez uma reforma espiritual e religiosa em Israel aos 8 anos de idade. Nós vamos ver Davi, que confrontou pela fé Golias aos 13 anos de idade. Nós vamos ver Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar aos 14 anos de idade. E tantos outros exemplos. Outro adolescente que foi chamado João, foi chamado para ser apóstolo, adolescente. Ele foi o último dos apóstolos a morrer na ilha de Patmos. Por isso, meus irmãos, idade não é sinônimo de maturidade espiritual. Esforcem-se, jovens, por serem padrão. Esforcem-se para serem exemplos no meio desta geração. Porque esta geração precisa da força que está em vocês. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. O poder de Deus está em vós. E vocês têm vencido o maligno. E como se vence o maligno? Que vitória é essa? Qual é o conselho? O que está por trás deste conselho de Paulo ao seu jovem aprendiz? Busque intimidade com Deus, seja padrão, seja exemplo em todas as áreas da sua vida. Porque se você, meus irmãos, analisar todas estas áreas que Paulo ordena a Timóteo, abrangem toda a nossa vida. Palavra, procedimento, amor. E agora, em quarto lugar, seja padrão dos fiéis na fé. Torne-se padrão dos fiéis na fé. Porque o jovem crente confia em Deus. A sua confiança está no Senhor. A sua confiança não se abala, porque ela não se estriba, não se apoia na sua própria força. Apesar do jovem ser forte, ele não coloca no seu braço e não acha que o seu braço, a sua força, a sua vitalidade o garante vitória. O jovem crente é como Davi, que enfrenta os gigantes da vida confiando no Senhor dos Exércitos. O jovem crente vai ser como os amigos de Daniel, está disposto a enfrentar a fornalha, mas não se curva diante dos deuses falsos desse mundo e das estátuas de ouro que tem se levantado nos nossos dias. E quantos têm se curvado diante delas? Quantos têm entregado a sua vida aos prazeres deste mundo e se curvado diante das estátuas de ouro que se levantam? Ou têm se esbaldado na mesa das finas iguarias do rei? O jovem crente é como Josué e Caleb, que quando todo o povo desanimava, quando todo o povo falava com pessimismo sobre a invasão de Canaã, eles disseram: o Senhor está conosco e nós seremos vitoriosos. Contra tudo e contra todos, eles creram contra. Mesmo que todas as vozes, mesmo que tudo fale contra, mesmo que as vozes ao redor digam: não siga esta palavra, não siga o Senhor. Seguir a Deus, ser crente está fora de moda. Você precisa estar na moda, você precisa andar com a maré, você não pode ser diferente, porque aquele que é diferente é apontado.
aquele que é diferente é criticado, aquele que quer viver uma vida santa é tido como careta. Mas o jovem crente diz: não, eu não sou careta, eu sou padrão, exemplo. Imagine, meus irmãos, quando Daniel chegou na Babilônia, porque a palavra de Deus nos leva, a Bíblia, quando nós lemos, nós acreditamos que só Daniel e seus 3 amigos que foram para a Babilônia naquele dia. Foram centenas de jovens. Porque Nabucodonosor mandou que se escolhesse os jovens mais inteligentes, os mais bonitos de aparência, os mais saudáveis, para que eles fossem levados para o palácio. Então se correu por toda Israel e selecionaram os jovens, os melhores, os mais saudáveis, os mais bonitos, os mais inteligentes, para que eles servissem na corte do rei. Muitos outros jovens estavam ali com Daniel quando ele chegou ao palácio. Mas por que apenas 4 decidiram não se contaminar e todos os outros se esbaldaram na mesa do rei? Porque eles decidiram firmemente no seu coração: eu sirvo ao Senhor, eu não sirvo a Nabucodonosor, eu não me curvo a estátuas de ouro, eu não vendo a minha consciência, eu não vendo a minha fé, eu não vendo os meus princípios. E quais são os princípios que regem a vida do jovem cristão? A fé e a palavra de Deus. Não negocie os seus princípios, jovem presbiteriano. Mesmo que todo mundo diga o contrário, siga no seu caminho, no caminho estreito, no caminho que conduz à salvação. Mesmo que o mundo diga que você é careta, que você é quadrado, que você não se encaixa, você se encaixa nos padrões de Deus, e são esses padrões que regem a sua vida. E só interessa agradar o seu Deus e a mais ninguém. O jovem crente, meus irmãos, ele crê e se agarra nas promessas de Deus sem duvidar. O jovem crente não apenas crê na palavra de Deus, mas também crê no Deus do impossível. Porque ele decidiu na sua vida ser exemplo na fé no meio desta geração. E por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: seja padrão dos fiéis no procedimento. O procedimento é a terceira, perdão. Seja padrão dos fiéis na pureza. Seja puro. Abstenha-se do mal. Fuja da aparência do pecado. Porque, meus irmãos, o pecado não nos atinge do dia para a noite. Ninguém é confrontado com o pecado e ninguém cai na mesma hora. A queda é gradual. Você vê, você cobiça, você é tentado e você cai. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém cai em 10 minutos. A queda é gradativa. O pecado, ele é sedutor. Ele se apresenta com uma boa aparência. Ele se apresenta como uma coisa agradável. Seduz. Mas o jovem que propõe no seu coração ser padrão na pureza, ele, quando identifica a aparência do pecado, ele foge.
Vamos citar um exemplo? Hoje em dia, se você chegar num lugar, você chega, entra numa loja, entra no supermercado, aí tem alguém tossindo ali, você vai passar perto? Por quê? Vai, Esteu. Vai nada? Vai, Cristiano. Quem é que passa? Por quê? Pode ter alguma coisa errada ali. Com o pecado não é diferente. Com o pecado não é diferente. Porque nós sabemos que não é certo. Ninguém peca. Ah, eu pensei que fosse certo. Não, você sabia que era errado. Mas o jovem que decide no seu coração ser padrão dos fiéis na pureza, ele vai viver sob os princípios absolutos de Deus. Ele anda na luz. Ele vive em Jesus. É o poder do Espírito Santo que guia a sua vida. E o Espírito Santo acusa na consciência. Sai, foge. Mas nós desligamos o fone. O Espírito Santo diz: é errado. Não vai por aí, não entra por aí. Esse caminho conduz à morte, esse caminho conduz à destruição. Mas nós teimamos. A vida do jovem crente precisa ser uma vida limpa, porque o seu procedimento, a sua conduta, precisa ser um farol que conduz as pessoas a Cristo. Por isso, jovem presbiteriano, nesta noite em que nós celebramos e comemoramos o dia do jovem presbiteriano, ouçam os conselhos de Paulo a Timóteo. Torne-se padrão dos fiéis na palavra. Torne-se padrão dos fiéis no procedimento. Torne-se padrão dos fiéis no amor. Torne-se padrão dos fiéis na fé. E torne-se padrão dos fiéis na pureza. Que estes conselhos de Paulo a Timóteo possam te inspirar a você buscar tudo isso. É um desafio, mas esforce-se. Busque intimidade com Deus, busque a presença de Deus, busque estar na casa de Deus, busque comunhão com Deus. Se você fizer isso, você vai ver e você vai sentir as suas forças sendo renovadas. Você vai sentir as suas forças sendo renovadas. E Deus há de te fortalecer para que você, assim como Daniel e seus amigos, assim como Davi, assim como Samuel, como Josias, como Josué, como Caleb e tantos outros jovens, exemplos, padrões na sua geração, vocês brilhem como luzeiros nesta geração para conduzir os outros a Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Elma já está preparada aí para entrar? Meus irmãos, se o tempo acabar, vocês voltam, tá? Nós vamos reiniciar. Palavra abençoadora, palavra que veio de encontro aos nossos corações, palavra que eu creio que foi de encontro aos corações dos jovens que estão assistindo esse culto online. Fugir da aparência do mal. Lembrando os irmãos amados que esse culto está sendo transmitido pelo Instagram, pelo Face e mais tarde vai estar no YouTube. Bom, nós vamos cantar um louvor. Diz:
Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pelos louvores de adoração. Oh Deus, esteja com as nossas vidas e principalmente com a vida dos nossos jovens, Deus. Que o Senhor esteja mesmo tocando no coração e na mente de cada um deles, para que eles entendam que eles têm que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Oh Deus, muito obrigado. Fica conosco. E que seja assim, Deus. Nos dê um final de noite na Tua presença, e que ao amanhecer as Tuas misericórdias seja renovada em nossas vidas. É o que clamamos e suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Ser